É uma belíssima abertura essa que você faz e nós vamos agora chamar o Marcelo Carvalho, do Observatório da Discriminação Racial no Futebol Brasileiro. Ele que faz um trabalho, eu posso chamar de heróico, Xará? É um trabalho voluntário, é um trabalho que tem as suas dificuldades, né? Mas ele está todo ano refazendo esse relatório sobre casos de discriminação, né? O Marcelo tem alguns critérios muito precisos para isso, que ele vai até nos explicar agora. Bom, em primeiro lugar, bom dia, né? Muito bom ter você no Dia da Consciência Negra. E eu queria que você fizesse um breve tutorial, assim, de como é que são os casos que vocês acompanham, quais são as limitações que vocês têm. E, enfim, trazer os números ainda de 2019, né? Que vocês estão conseguindo consolidar agora na publicação do relatório. Bom dia, Marcelo Barreto. Bom dia, Charles. Bom dia, Tim Victor. Hoje é o Dia da Consciência Negra, um dia que a gente deve lembrar, né, para refletir sobre a situação do negro no Brasil. Seria um dia para exaltar a história do negro e as nossas qualidades, mas infelizmente é um dia de luto pela morte de mais um negro morto violentamente em Porto Alegre ontem. Voltando à questão que você me pergunta do relatório, o Observatório da Discriminação Racial no Futebol, desde 2014, vem monitorando os casos de racismo no futebol brasileiro e a cada ano nós lançamos o relatório anual da discriminação racial no futebol. Uma coletânea, um desdobramento dos casos de discriminação no esporte brasileiro. Porque nesses casos que nós apresentamos no relatório estão casos de racismo, de machismo, LGBTfobia e casos de xenofobia no esporte brasileiro e com atletas brasileiros no exterior. E o que a gente vem percebendo ao longo dos anos é um aumento desses casos, tanto de racismo como outros preconceitos. Uma vez por ano, o Observatório faz o lançamento do relatório. E sempre nós tentamos uma parceria com algum clube ou entidade para esse lançamento. Um breve evento, né, onde a gente consegue apresentar os dados do observatório e ter mais algumas pessoas na mesa para discutir esses dados. 2020, por conta da pandemia, nós acabamos impossibilitados de fazer esse evento. Por conta da falta de dinheiro de alguns setores que sempre eram parceiros do observatório, mas também por conta desse racismo que a gente tem na sociedade brasileira. Afinal de contas, por mais que o observatório seja reconhecido pelo seu trabalho, por mais que o relatório seja reconhecido como uma fonte praticamente oficial do futebol brasileiro, a gente não conseguiu parceiros para fazer o evento de lançamento e não conseguiu parceiros para a impressão do documento. Isso mostra o tamanho do racismo na sociedade brasileira. Nesse momento do dia 20, nós vamos ver várias publicidades, vamos ver várias ações de marketing, de clubes de futebol, de empresas, de entidades. Mas as pessoas precisam entender que falar de racismo também é mexer no bolso, também é pensar na questão econômica. Falar de racismo é uma luta feita por entidades, na sua maioria entidades como o Observatório, que é um trabalho voluntário, que é um trabalho feito por mim e pela Débora, praticamente na raça, na vontade, a nossa determinação de mostrar para a sociedade brasileira que o racismo no futebol é algo presente. Que o futebol brasileiro não é esse espaço democrático que a gente pensa e que a gente acredita. O racismo no futebol brasileiro está muito presente. Basta ver os dados do observatório. E esses dados não são todos os casos de racismo no futebol brasileiro. São apenas os casos noticiados pela mídia esportiva. Então, em 2019, nós monitoramos 67 denúncias de racismo no futebol brasileiro. Em 2019, nós monitoramos 154 casos de preconceito e discriminação no esporte brasileiro e com atletas brasileiros no exterior. 18 atletas brasileiros que competem no exterior sofreram algum tipo de violência. Aí estão os números. Diga, Xará. Isso, aí estão os números. Desses casos, dos 67 casos de racismo no futebol brasileiro, por exemplo, apenas 13 casos foram a julgamento. Desses casos, 10 foram julgados e punidos. Ou seja,
a sociedade brasileira ainda passa a impressão que os casos de racismo no futebol não dão em nada. E desta forma, é muito difícil a gente conseguir a participação de atletas negros. Porque os atletas negros já têm o receio de sofrerem represálias. A partir do momento que eles percebem que ao denunciar esse caso de racismo não dá em nada, eles acabam silenciando. Então nós precisamos de um trabalho coletivo de organizações, de clubes, de entidades, da mídia, para que esses casos sejam cada vez mais publicizados, para que cada vez a gente abra mais esse debate e cada vez haja mais punição. Eu sou da ideia que a punição não vai resolver o problema, mas ela vai fazer com que as pessoas se sintam encorajadas de denunciar. Eu acho que esse é o primeiro passo. O primeiro passo a gente está dando aqui hoje, nessa importante abertura que você, Barreto, está nos dando para falar dos dados do Observatório. A gente precisa cada vez mais trazer esses números à tona e mostrar que o racismo no futebol brasileiro está muito presente. E lembrar, nós estamos apenas falando da ponta do iceberg, que são os incidentes, que são os insultos. A gente ainda precisa entrar no debate da falta de representatividade negra nos cargos de comando. Marcelo, para ajudar a situar esses números que você trouxe, já é importante o que você acabou de dizer, né? Que vocês relatam casos extremos, né? O caso em que há uma agressão de conotação racial ou ligada a outros preconceitos. Tem o limite de ela precisar ser registrada de alguma maneira, seja indo à justiça, seja publicada na imprensa de alguma forma, né? Porque o Observatório não tem condições de receber todas as denúncias e publicar correndo os riscos legais que isso implica, né? Então, quer dizer, nós temos um número de casos potencialmente muito maior do que esses 150 e... Poxa vida, podia ter guardado o número. 154. E outra coisa que eu queria pontuar com você, o relatório de 2020, né? Você continuando essa batalha, conseguindo o apoio, que certamente vai ser ainda mais difícil, né, nesses tempos de pandemia. A gente pode ter a expectativa de que o número de casos vai diminuir porque os estádios estão fechados, né, para o público e o maior número de agressões vem do público e os principais agredidos são os jogadores, não é isso? Perfeito. E perfeito quando você traz a observação que essas denúncias são denúncias publicadas pela mídia esportiva. Ou seja, o Observatório trabalha com a fonte da imprensa. A gente recebe nas nossas redes sociais outras tantas denúncias, mas a gente não consegue atestar a veracidade dessas denúncias, então a gente acaba não trazendo elas para o relatório. Aproveitando a presença do Tim Victor, para falar, por exemplo, que na Inglaterra tem uma instituição chamada KickOut, que ele já tem um aplicativo e uma parceria com o Facebook, onde eles recebem essas denúncias. Então a KickOut hoje recebe mais de 500 denúncias de racismo e preconceito dentro dos estádios. O Observatório, a gente ainda não consegue trabalhar com esses dados. Eu recebo várias outras denúncias, mas eu não posso publicizar essas informações. Sobre 2020, até o momento que os estádios passaram a não receber torcedores, nós já tínhamos umas 10 denúncias de racismo e outros preconceitos no futebol. Ou seja, na minha cabeça, olhando para os anos anteriores, nós teríamos um número muito parecido com 2019 ou talvez um número acima de 2019. Mas por conta da pandemia, os números de preconceito e discriminação no futebol e em outros esportes diminuíram. Mas bastou o futebol voltar que os casos voltaram a acontecer, mesmo sem torcida. Porque dessa vez os torcedores, como sempre, né, em outros anos, eles estão na internet e a gente tem percebido atitudes racistas de dirigentes de clubes, porque esses estão tendo mais espaço para falar e esses estão expressando o seu preconceito. A gente tem percebido também alguns comentaristas, jornalistas expressando o preconceito. Então, o que a gente tem monitorado na pandemia são esses casos. Mas, certamente, sem pandemia, a gente teria um número, no mínimo, parecido com 2019. Ou seja, se a gente fizer uma curva histórica, ela está aumentando constantemente até 2019 e vai ter uma queda artificial em 2020, né?
e, infelizmente, a tendência é de que continue crescendo depois de 2021. Ou não, né? Ou vamos torcer para que alguma das medidas aí consiga frear essa subida tão constante, Xará, que impressiona a gente negativamente. De 2014 para 2019, a curva é um aumento de 237% de denúncias. Ou seja, é muita coisa. Nós começamos 2020 monitorando 20 denúncias. Nós acabamos 2019 monitorando 154. Claro que também entra a conscientização de torcedor. Acho que tem um jeitinho de ver o copo meio cheio, que é talvez as pessoas tenham hoje mais coragem de denunciar, né? Porque a gente não... O racismo sempre esteve presente, né? Talvez o número de denúncias esteja crescendo de forma desproporcional, o que, nesse caso, é até bom, né? Significa que as pessoas hoje têm mais amparo. Né? Acho que nem é justo dizer que tem coragem de denunciar. Elas têm apoio, suporte para denunciar um pouco mais. Também não vamos dizer assim que né, que é uma mudança revolucionária, mas tem um pouco mais. Talvez seja o que a gente possa extrair de positivo aí desse cenário tão tenebroso, né, Xará? É justamente isso que eu ia dizer, né? Porque a gente tem um aumento de coletivos de torcedores se organizando de fora dos clubes e trazendo essa pauta para dentro dos clubes. Então a gente tem diversos coletivos que hoje estão praticamente monitorando os seus clubes e faz com que essas denúncias aumentem. E nós também temos uns 5 ou 6 clubes no Brasil que hoje lançaram, né, anos anteriores, lançaram aplicativos para receber denúncia de torcedores e até mesmo eles estimulam que seus atletas denunciem. Então, eu acho que olhar o copo cheio é olhar esse lado, né? O lado da maior conscientização dos torcedores e jogadores. Isso, mas a gente, como você já lembrou, tem que parar para refletir no dia de hoje e ver como os avanços são lentos, né? E como a gente tem ainda retrocessos, como é o caso que você citou. Aliás, o Richarlison, o jogador da seleção brasileira, que tem mostrado cada vez mais o seu engajamento, né? Já postou nas redes sociais sobre o caso citado pelo Marcelo, né? Do espancamento diante das câmeras. Temos aí o texto do Richarlison, foi publicado numa rede social. Eu estou com a íntegra aqui, ó. Parece que a gente não tem saída, nem no dia da consciência negra. Aliás, que consciência? Mataram um homem negro espancado na frente das câmeras, bateram e filmaram. A violência e o ódio perderam de vez o pudor e a vergonha. George Floyd, João Pedro, Evaldo Santos foram em vão? Pergunta o Richarlison. E o Observatório já publicou um vídeo sobre o número absurdo de assassinatos de jovens negros no Brasil. Nós vamos aproveitar a presença do Marcelo para rodar aqui. A bala perdida, que invariavelmente encontra um corpo negro, poderia abreviar a minha vida. A vida de algum familiar meu, de algum amigo ou amiga, ou de qualquer pessoa que tenha pele preta. E nós estamos aqui para denunciar o genocídio da população negra. Nós estamos aqui para dizer que não queremos ter nossa vida interrompida, que não queremos chorar a vida de quem se vai de forma inesperada ou abrupta. Não queremos mais ouvir que quem morreu estava no lugar errado, na hora errada, que tinha antecedente, que foi um acidente ou engano. Vidas negras importam. Então lembre-se, eu poderia não estar aqui se uma dessas balas que não são perdidas tivesse encontrado meu corpo. Nunca esqueça, poderia ser eu. Tem um livro do Jefferson Tenório, Xará, que começa descrevendo uma cena que vai justamente na linha daquilo que você está dizendo ali, né? O lugar errado, na hora errada. É um filho narrando a história do pai
E a conclusão que você chega é que ele parece estar sempre no lugar errado, na hora errada, porque ele é visto como a pessoa errada, né? Então, não tem como se encaixar no que uma parte da sociedade considera certo. E aí acho que também vai na linha do que você estava dizendo, de que a ofensa racial no futebol é a pontinha de um iceberg que tem muito mais outras coisas, passando aí pelo assassinato de jovens negros, né? Os jornais de hoje estão falando dessa movimentação de atletas que parece ter sido realmente maior em 2020, Marcelo. Como é que você avalia aí essa mobilização? Eu avalio que, de fato, a gente teve uma participação maior dos atletas, principalmente dos atletas americanos, né, na NBA, principalmente o Lewis Hamilton. Eu acho que a gente viu uma movimentação que acabou tendo um reflexo no Brasil, né? O Richardson, por exemplo, é um dos atletas que mais tem se manifestado. A gente tem Marinho, nós temos Jean-Pierre, Lucas Santos, Paulinho, nós temos inúmeros atletas jovens que hoje usam as suas redes sociais para falar de racismo, para falar dessa violência contra a população negra. Então, eu acho que isso é muito importante, porque esses atletas, eles vão influenciar os mais jovens, eles vão influenciar para que as crianças negras não aceitem mais essa violência calada. Então, a gente precisa cada vez mais denunciar. Hoje é o momento, o vídeo estava passando e eu estou aqui respirando, né? Estou respirando para ficar sóbrio, para conseguir falar, porque é dolorido demais, assim, é dolorido demais a gente ter que noticiar e principalmente, a gente tem que ver uma pessoa ser morta violentamente, como foi o Beto, diante das câmeras. Então, o futebol precisa contribuir. Eu não luto para acabar com o racismo no futebol. Eu luto para que a gente use a força do futebol, a força dos clubes de futebol, para que a gente denuncie esse genocídio e para que a gente quebre esse silenciamento que é imposto aos jogadores. Os jogadores precisam falar, porque essa violência também interfere diretamente na vida deles e nas nossas vidas. Marcelo, muito obrigado pela participação aqui no Redação Sport TV e por ter nos dado a honra de divulgar em primeira mão os números do Observatório, né? Eu digo que é uma honra porque você nos permite abrir espaço para o seu trabalho. Só não digo que a gente está feliz de divulgar esses números, né? Porque eles são aterrorizantes. Desejo sucesso aí na continuidade do seu trabalho. Eu quero terminar com uma nota positiva, porque você falou em ações. Eu sei que o Observatório vai promover ações em parcerias com clubes e entidades ao longo desse fim de semana. Sei que você precisa manter o sigilo de quase todas elas, então não vou te pedir spoiler aqui, mas eu tenho uma ação que estou autorizado a divulgar e é uma ação efetiva, não é só uma daquelas ações de marketing, né? Eu tinha citado aqui num dos nossos debates ao longo dessa semana, porque conversamos sobre a consciência negra ao longo dessa semana aqui no Redação, né? Que o Bahia tinha lançado um projeto chamado Dedo na Ferida, para olhar para dentro do clube e saber como é que era a divisão de cargos, né? Entre brancos e negros, entre homens e mulheres, se havia participação efetiva de minorias, de pessoas LGBT, por exemplo. E agora o Bahia transforma a campanha Dedo na Ferida numa atitude concreta dentro do clube. É o programa de trainee Preto Tricolor. As inscrições estão abertas até 27 de novembro. O Bahia acaba de lançar esse projeto, se não me engano, está subindo agora. Quero dizer que o Redação foi o primeiro a divulgar, mas, enfim, o Bahia nos deu também essa honra de receber aqui em primeira mão a notícia. Acredito que se você acessar agora o site oficial do Bahia, já vai ter lá todas as informações para essa iniciativa, que lembra uma iniciativa do Magazine Luiza, que também já foi citada aqui, se não me engano, foi o Aidan André Mota que falou dessa atitude concreta, Xará. Acho que isso aqui é um exemplo do que pode ser feito para mudar de fato e não simplesmente fazer campanhas e criar hashtags e entrar em campo com faixas. Enfim, não que tudo isso seja inútil, né? A gente teve um bom debate com o Elton de Castro aqui, foi na terça-feira sobre isso, né? Ele chamou de atitude fofinha, mas tem que dar o passo além e parece que o Bahia está conseguindo fazer isso. E durante a semana, em diversas participações minhas em outros eventos, eu chamei atenção para essa ação do Bahia. E eu chamei atenção dizendo, eu gostaria de ver na prática o resultado dessa ação do Bahia, porque eu já estava sabendo de algumas possibilidades, né? Então,
eu fico muito feliz do Observatório estar envolvido nesse processo com Bahia e fico muito feliz do Bahia ter um projeto que tem começo e tem sequência. E após essa reflexão do dedo na ferida, o Bahia, com o resultado dessa ação, percebeu que precisava implantar um sistema de trainee dentro do clube, porque o clube também não tem muitos negros nos cargos de comando. Então, eu acho que essas ações são muito importantes. Elas vão impactar, de fato, na vida de muitas pessoas. Mas, como você bem disse, eu também acho que as ações com faixas e camisetas também valem, porque elas incomodam. E se ela tira as pessoas da zona de conforto, elas trazem uma boa reflexão. Marcelo Carvalho, te agradeço mais uma vez e vamos falar mais, né? Porque temos o podcast Vocês da Imprensa indo ao ar hoje, a partir do meio-dia, num papo meu com o Marcelo Carvalho e com o Marcos Valentim, que é nosso parceiro aqui do Redação Sport TV. Então, agradeço mais uma vez ao meu xará. Sei que ele tem uma agenda cheia para o dia de hoje e também para esse fim de semana. Obrigado por reservar esse tempo aqui para o Redação. E nós vamos para o intervalo com um convite para você ouvir também o Vocês da Imprensa. A gente vem numa luta por liberdade e a gente vem tendo avanços. A gente teve a libertação dos escravos, a gente tem lei referente ao racismo, então a gente vem tendo avanço. E esse avanço faz parte dessa união dos negros, dessa união do movimento negro. E o dia 20 de novembro é esse dia de reflexão. E ele vem para homenagear Zumbi dos Palmares. A nossa história, um dos maiores líderes na luta contra a escravidão do povo negro. Essa data, no meu entendimento, é uma lembrança para que todos entendam que é preciso debater pelos 12 meses do ano. Existe esse mês que é direcionado a isso, porque a gente já sabe como funciona, mas a gente precisa ter essa conscientização de todo mundo para entender o lugar de cada um quando o assunto é esse.